prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quantos podem sentir o amor se envolver nesse lugar, amém? A paz do Senhor, querida igreja, avançando pela fé. Estamos iniciando todos nós o dia de forma excelente na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Estaremos hoje aqui juntos aprendendo sobre a revolta de Absalão. É o título da lição 12, baseada nos capítulos 13 a 18 de 2 Samuel. Nós vamos ler o texto áureo, que se encontra em 2 Samuel 15, 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. A verdade prática: rebelião nunca vem de Deus. Ela é inspirada no inferno, pois divide e enfraquece o povo de Deus. E a nossa leitura bíblica para estudo está em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18. Nós vamos fazer a leitura responsivamente. Eu vou iniciar. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão.
Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Te agradecemos por tudo, por essa manhã, pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, também a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, a história de Absalão, ela se inicia no capítulo 13 e vai até o capítulo 18 de 2 Samuel. É uma história triste, trágica, lamentável, de alguém que, orbitando em torno do poder, aspirou usurpá-lo do seu próprio pai. É a história de alguém que obstinadamente queria tomar força o que não era seu. Rebelião significa levante, né? Manifestação de insubmissão contra qualquer autoridade. Esse levante, essa manifestação, ela pode ser organizada ou não. E era isso que ele estava fazendo ali contra o seu próprio pai, insurgindo-se, querendo tomar o reinado. Todos nós conhecemos pessoas assim. Querem porque querem alguma coisa, algo que não é seu, não se conformam com a posição que tem, ou com a posição que o outro tem, e faz todo tipo de plano para executar o seu intento, não é? São várias as motivações do coração de alguém para agir assim. Às vezes é um inconformismo mesmo, uma falta de gratidão a Deus pelo lugar que ocupa, pela posição que está na sociedade, na família. Às vezes é soberba, orgulho. Às vezes é complexo de superioridade, de inferioridade, inveja. Enfim, é o mais comum. No caso de Absalão era um pouco diferente. Ele tinha uma motivação para agir que passava por uma revolta com o pai dele. Talvez por uma atitude omissiva do pai, numa outra situação para trás, em que aconteceu, né, uma situação terrível, um estupro com a irmã dele, praticado por um outro irmão. Então, Absalão, mesmo depois que esse irmão, mesmo depois dele morto já, Absalão continuou esse plano num desejo de vingança incontrolável contra o pai dele. É uma trama familiar, na verdade, muito complexa, cheia de sentimentos doentios, e é o que nós vamos estudar hoje nessa lição, que serve para um despertar para todos nós. E antes de nós entrarmos propriamente na lição, é importante trazer aqui um tema muito importante, importantíssimo, que ele gravita em torno desse contexto da história de Davi e do contexto das nossas vidas, das nossas histórias. É o perdão, ou a falta de perdão. Meus irmãos, Deus, Ele nos ama e Ele sempre se inclina ao perdão. Mas o pecado que nós cometemos traz consequências. Nós já estudamos na semana passada, hoje às 7h30, que é uma lição muito bem ensinada pelo pastor Daniel, que Davi caiu, adulterou, pecou com Batseba. Batseba era casada com Urias, um grande guerreiro do exército de Davi, leal, corajoso. Davi errou e permaneceu no erro, depois de ter adulterado com aquela mulher, permaneceu no erro, armando ali, tramando por trás para que Urias fosse morto. O profeta Natã, usado por Deus, foi confrontar Davi. E naquele momento diz para ele, está em 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Agora, o contexto da vida de Davi é a formação de uma rebelião por parte do seu filho Absalão, que em razão dos seus atributos, das suas qualidades físicas e intelectuais, era um homem que tinha tudo para dar certo, para ter sido um bom filho, um bom crente, um bom exemplo. Mas não foi assim que aconteceu. Absalão fingiu, traiu e corrompeu muitas pessoas.
Davi, agora, ele é um foragido do seu reino, traído por quem ele amava e envergonhado pelo seu próprio sangue, pelo seu filho. Deus nos ensina aqui que perdão e impunidade são coisas diferentes. A primeira finalidade da nossa reflexão hoje, nesses capítulos de 2 Samuel, é compreender a necessidade de precaver-se, de estarmos precavidos do perigo da rebelião, assimilando a razão de Deus abominar a rebelião. Quem de nós não conhece alguém que já se rebelou, que já praticou rebelião? Ou mesmo quantos de nós não já nos deparamos praticando rebelião? Muitas pessoas tramam contra as outras, puxam tapete, derrubam para tomar o lugar do outro, como estava fazendo aqui Absalão, espalhando discretamente mentiras, com sutilezas, comentários maldosos, com segundas intenções, para denegrir o outro, a forma de trabalhar do outro, ferir a sua reputação, causar inimizade, na intenção de trazer as pessoas para si e possuir o que é do outro, assim como fez Absalão. Quantas vezes situações assim acontecem na nossa família e até mesmo na igreja? Porque às vezes parece que o povo de Deus esquece que Deus tudo vê, tudo sabe e que a justiça é a justiça de Deus. O pecado, como nós já aprendemos antes em outras lições, e hoje falamos novamente, cega, ilude, insensibiliza. É verdade que esse caso de Absalão e Davi, ele é brutal, é uma motivação estranha e maligna de um filho contra seu pai. E é também verdade que Davi não foi um exemplo de pai. Deixou a desejar em muitas questões. Nós vamos ver isso no estudo dessa lição. A rebelião, a revolta, é a oposição à autoridade, a um poder dominante. E é importante assimilar e não esquecer que tramar rebeliões é maligno. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, nós lemos aqui um texto que mostra muito bem a razão de Deus abominar a rebelião. Como tu caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser igual a Deus. O que Davi fez com Urias, adultério e uma trama para a morte, e o seu filho Absalão, agora filho de Davi, está fazendo pior, sob uma influência infernal. Ele era belo, Absalão, mas soberbo, mentiroso, astuto, e serviu como uma vara de correção para que Davi soubesse que o mesmo Deus que ama e perdoa também faz justiça. Meus irmãos, aqueles que ocupam lugares de liderança, devem ter muitos aqui, tanto na sociedade como na comunidade onde vivem, na cidade, né? Autoridades constituídas, políticas, aqueles que de fato, efetivamente, são líderes constituídos assim, nessa acepção, inclusive líderes aqui na igreja, devem estar sempre atentos a essa questão da rebelião, ou melhor, de precaver-se da rebelião, porque ela traz muitos males. E você, como eu, que somos líderes, porque todos aqueles que são chamados para ser líder, todos aqueles que são chamados por Deus, são chamados para ser líder, porque são chamados para influenciar. Então, quando nós tomamos a acepção dessa palavra líder, para entendendo que todos nós somos líderes, porque fomos e somos chamados por Deus para influenciar onde estamos, para ser luz, todos nós, que somos líderes na nossa casa, na nossa família, todos nós precisamos nos precaver da rebelião. A rebelião em família, como neste caso aqui, hoje estudado, na casa de Davi, ela pode ser evitada se houver olhos abertos, ouvidos atentos, atitude eficaz e sensibilidade do Espírito Santo para entender, enfrentar os problemas, tendo por bússola, por rocha, por base, a palavra de Deus. Uma outra finalidade do nosso estudo hoje também é constatar a necessidade de que é preciso compreender, aceitar e se alegrar. É preciso servir com alegria onde Deus nos colocar.
Isso é contentamento, é alegria em Deus, é gratidão, é submissão e é obediência. Não resta a menor dúvida, voltando ao perdão, ao tema importantíssimo, necessário e urgente para os dias em que vivemos. Não podemos deixar de dizer que falar de perdão é falar de Deus. Um Deus que poderia nos condenar, mas que nos ama primeiro, nos perdoa, nos tira da condição de réus e nos impõe uma condição de justos, justificados, tirando toda a condenação do pecado que havia sobre nós. Pela sua justiça, Ele faz isso. Como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer perdoar os nossos pecados sempre. Sempre quer restaurar as nossas relações com Ele. E assim como Deus quer que amemos o próximo, Deus também quer que perdoemos o próximo. Jesus pagou um alto preço por esse perdão. Amém? Falar de perdão é falar de cura. Sem perdão não há saúde espiritual nem emocional. O perdão tem poder terapêutico e libertador. Ele cura o doente, ele liberta o cativo e o oprimido. Sim, porque a falta de perdão adoece, oprime, escraviza e mata. E realmente é muito difícil tratar desse tema, porque nós só compreendemos a dificuldade de perdoar quando nós passamos pela situação de ter que exercitar o perdão. É muito mais complicado agir do que falar e do que ouvir sermões belos a respeito do tema. E o perdão só existe porque todos nós machucamos também. Nós machucamos e somos machucados. Nós erramos com os outros e sofremos os erros dos outros ao longo da vida. E como é a vida sem relacionamentos? E como vamos nos relacionar saudavelmente se não houver perdão? E como é ser cristão sem se relacionar? Nós que somos cristãos, nós sabemos que estamos todos no mesmo patamar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que todos precisam de salvação. Todos somos iguais diante de Deus. Deus nos ama da mesma forma. E a solução para tudo isso é Jesus Cristo. O caminho da salvação é Jesus. Todos nós temos a triste marca do pecado e todos nós precisamos nos debruçar, precisamos crer, nos debruçar diante dessa verdade da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que é a verdade que salva, que cura e que liberta. Não tem ninguém melhor. Nós que somos cristãos, nós entendemos que sem a humildade, a verdade e a autenticidade de uma criança, ninguém vai chegar ao céu. Jesus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa perdoar. Perdoar sem limite. Por outro lado, a vingança não leva ninguém a lugar nenhum bom. Ela pode até satisfazer momentaneamente, principalmente quem tem o poder de se vingar, quem pode exercer a vingança logo, mas não resolve nada. Só o perdão resolve, só o perdão restaura, cura, liberta. O perdão é sempre a melhor opção, o perdão é sempre a melhor decisão. A vingança tortura, azeda, é o cárcere da alma. E o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos. Está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos entrar agora então na lição, no item 1. Quem foi Absalão? Algumas características desse jovem príncipe. Número 1, coração vingativo. Segundo Samuel 13, 22, diz assim: porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a sua irmã Tamar. Tudo começou numa triste cena, ou um triste dia na história de Aminon e Tamar na casa de Davi. Eram filhos de Davi, meio-irmãos. Uma cena de violência, dor e muita vergonha. Aminon era o filho primogênito de Davi e um dia apaixonou-se por sua irmã por parte de pai. Essa paixão não era normal, era uma paixão doentia. E não era amor, porque depois que ele concretizou o que queria, depois de ter tido relações com ela, ele a repudiou, rejeitou. Mas ele estava encegueirado e estava doente. Ela, os irmãos podem ler na Bíblia, antes que ele fizesse aquilo, advertiu ele que não fizesse algo tão abominável. Eles eram irmãos.
Disse inclusive a ele que se ele falasse com o pai podia dá-la em casamento para ele. Mas ele não ouviu. 2 Samuel 13, de 1 a 4. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. O qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tamar e Absalão eram irmãos de pai e mãe. Tamar, a irmã de Absalão, era linda, assim como ele também era. Ela era virgem. O cenário aqui é péssimo. Filhos de Davi, casa de Davi. Para completar o caos, só faltou mesmo alguém para incentivar e ajudar a finalizar esse ato tão horrível, que foi exatamente o amigo, o primo, Jonadab, que traçou um plano para que Aminon se aproximasse de Tamar e concretizasse o seu desejo. Irmãos, muito cuidado com esses amigos. Amigos sorrateiros, que se fazem de amigos, mas são curiosos a respeito de situações íntimas. E a intenção não é ajudar, é destruir. Porque uma pessoa que faz um plano como esse aqui para o seu próprio primo, para concretizar um incesto em família, não estava querendo ajudar. Jonadab lhe disse, 2 Samuel 13, 5, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. O plano de Jonadab foi executado por Aminon e culminou no estupro de Tamar. Houve na casa de Davi prática de estupro e incesto. Absalão, quando soube o que aconteceu com a sua irmã Tamar, ficou irado e passou a alimentar um profundo sentimento de vingança. Ele tinha muito apego a essa irmã, a sua irmã Tamar. Lá em 2 Samuel 14, 27, nós vamos ver que ele tinha uma única filha. Essa filha se chamava exatamente Tamar. Também era muito bonita. Esse sentimento de vingança de Absalão, certamente ele foi alimentado pela reação do pai Davi, que embora, diz a Bíblia, tenha ficado indignado com aquela situação, ficou só na indignação, não tomou atitude alguma. A Bíblia não diz que ele de alguma forma se envolveu, pelo menos para tentar minimizar as consequências daquela atitude tão brutal. Não há menção a qualquer punição, ou pelo menos confronto com Aminon, talvez por ser ele o seu primogênito, acerca daquilo que ele fez. Ou seja, não há uma ação paterna nisso tudo. Davi falhou como pai. Tinha dificuldade em lidar com filhos. Parece que não tinha tempo para eles, ou não se dedicava mesmo. A paixão doentia de Aminon não foi notada por Davi, mas por Jonadab, o primo amigo. Pais, mães, precisamos prestar atenção nos nossos filhos, em seus comportamentos, em suas mudanças, em seus sentimentos. Precisamos ser amigos, os primeiros a nos preocupar. Pequenos gestos de atenção e alguns momentos de qualidade podem evitar problemas graves, pessoais e também no âmbito familiar. Pequenas atitudes eficazes, mudam rumos na história de pessoas e da família. Eu sei que a maioria, o casal trabalha fora, eu vivo também essa realidade, e às vezes sobra pouco tempo. Às vezes, quase sempre. Mas é preciso que esse tempo, que seja pouco, seja um tempo de qualidade com nossos filhos. É preciso demonstrar preocupação. É preciso demonstrar que percebe o filho. É preciso perceber o semblante, a atitude, conversar, ter empatia, ser amigo e ensinar, mostrar o caminho. É preciso dar atenção, valorizar, ter interesse, parar pelo filho. Isso implica sempre tempo de qualidade, valorizando aquilo que é seu filho, sua família. Eu gosto muito de controlar através do celular. Vão sair sozinhos, eu estou no pé. Vão com quem? Vão de aplicativo, vão de táxi. Eu tô sempre assim. É importante. Mas, irmãos, não é só isso, não. Não é só isso, não. Só isso não adianta quase nada. É preciso uma demonstração, um sentimento efetivo. É preciso empatia entre pais e filhos.
Não podemos deixar de confrontar os maus hábitos e as atitudes perniciosas dos nossos filhos, atitudes maléficas. É preciso sempre observar e checar sobre os conselhos que os nossos filhos estão recebendo dos amigos. É preciso observar quem estamos colocando dentro da nossa casa, os amigos deles e os nossos também. É preciso conhecê-los. Nem toda amizade é boa, mesmo se tratando de familiares, como era o caso aqui de Absalão e até de pessoas da igreja. Muitas vezes são só curiosos, sem qualquer preocupação e às vezes até inimigos disfarçados, como era o caso de Jonadab. É necessário também agir, confrontar o erro em família quando envolve tanta gente assim como era na casa de Davi. É preciso trazer à tona o problema para que ele seja resolvido. Colocar embaixo do tapete, fazer de conta que nada aconteceu, tocar a vida para esquecer, imaginar que o tempo cura tudo, é engano. A atitude de um pai que ama, que entende a sublime missão de ser um pai, tem responsabilidade, é corrigir, admoestar, resolver os problemas. Caso contrário, haverá lugar a mágoas, ressentimentos, ódio, vingança e todo tipo de deturpação de sentimentos e ações. A ação maligna de Satanás vai imperar se não tomarmos as rédeas de nossas famílias e se não formos efetivamente o que somos, os guias espirituais. A falta de atitude de Davi, falta de diálogo, permitiu que o tempo de 2 anos para Absalão se transformasse em tempo de ódio e planejamento de vingança e morte de Aminon. Na verdade, Absalão também estava morto espiritualmente, porque ele estava vivendo em função dessa vingança. A Bíblia diz em 2 Samuel 13, 21 a 29... E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixe conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vou-lo ordenei, esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como ele tinha ordenado. Absalão alimentou um sentimento de vingança por 2 anos e então planejou, mandou executar Aminon, trazendo para si toda a responsabilidade. O perdão teria resolvido, só o perdão teria resolvido essa situação. Porque o perdão refaz, restaura, liberta, gera vida, mas a vingança só gera mal e morte. Estamos conseguindo perdoar, irmãos? Eu estou conseguindo perdoar? Absalão não conseguiu, e nós? Dentro das nossas casas. Número 2, difícil relação de Absalão com seu pai Davi. Onde estava Davi durante esses 2 anos em que Absalão simplesmente prepara a morte do irmão, por ter forçado a sua irmã Tamar? Davi não percebeu nada. Nesses 2 anos ele tentou resolver essa difícil situação, ou pelo menos tentou minimizar os efeitos nefastos que dela vieram? Não. Davi, apesar de naquele momento, no texto que foi lido aqui, ter perguntado ali para Absalão por que levar Aminon, ele não percebeu e nem esteve atento e talvez não tenha se preocupado de pensar, lembrar daquele dia, daquele fato, daquele ato tão terrível envolvendo Aminon, Tamar, irmão de Absalão. Depois da morte de Aminon, Absalão fugiu. E foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Ele foi abrigar-se com seu avô materno. Era necessário ter tido diálogo, não aconteceu. Davi deixou por menos, ou pelo menos agiu como se tivesse deixado. Na época do estupro, não lemos na Bíblia que ele consolou Tamar, que ele tenha consolado Absalão, ou que ele tenha dialogado com ele, não puniu Aminon. Agora, depois da tragédia, depois do assassinato de Aminon, tudo acabou em tragédia. Agora é possível pensar,
que o remédio para a fuga é o diálogo. Não podemos fugir do diálogo em família e muito menos deixar para depois situações muito sérias. Irmãos, às vezes as ocupações exageradas com o trabalho, ocupações da mente com outras coisas alheias à família, pode causar problemas, tragédias familiares, dores nos filhos, sem falar no comportamento inadequado dos filhos. Pais que se dedicam demais e prioritariamente aos seus próprios anseios, projetos, vaidades, trabalho, dinheiro, acabam por desconhecer os filhos, porque nada ensinaram, porque não conviveram, não educaram, não perceberam os filhos, não deram exemplo. E aí os filhos saem bem diferentes dos pais. E às vezes nós pais nos deparamos com situações de não reconhecermos os nossos próprios filhos diante das suas ações, diante das suas atitudes. Não há fracasso maior, derrota pior do que o fracasso da família. A família é um projeto de Deus. Valorize a sua família. Davi foi um pai ausente, sem firmeza na criação dos filhos, embora Davi tenha sido homem segundo o coração de Deus. Davi foi um pai ausente. Pai que está aqui presente, esteja perto da sua família, perto dos filhos, conviva com eles no dia a dia, faça o que pode, esforce-se, pense nesse momento de qualidade com eles, observe-os, abrace-os, ame-os. Conversas por celular e vídeos, graças a Deus que elas existem, eu utilizo. E elas resolvem momentaneamente. Mas os nossos filhos precisam de nós, dos pais. O pai, a presença paterna é algo muito importante. Afinal de contas, pai é protetor acima de tudo. E nada substitui a presença desse protetor. Não resta a menor dúvida que Davi tinha sonhos, projetos para os seus filhos, que ele queria o melhor. Ele pensava bem, ele colocou nomes lindos nos seus filhos. Absalão, por exemplo, significa pai da paz. Salomão, o amado do Senhor. Adonias, o que pertence a Adonai. Todos nós queremos projetos, sonhos, tudo isso é muito bom, muito importante. Mas muito mais importante e sério e difícil é criar. É criar o filho. Ser um pai é uma sublime missão. É árdua, é difícil, é dolorosa algumas vezes. Sofremos muitas vezes, muito mais pelas dores dos nossos filhos do que das nossas próprias dores. É muito mais fácil fazer sucesso fora de casa do que dentro de casa. O sucesso profissional, uma carreira bem-sucedida, é mais fácil de alcançar do que criar bem os filhos. Até porque não tem manual e ninguém pode se sentir expert no assunto. A paternidade é muito importante na formação do filho, da filha, e Davi não foi uma referência nesse aspecto. A relação entre Davi e Absalão foi disfuncional, ou não funcionou como deveria, não foi o que deveria ter sido, realmente. Mas nada não justifica as atitudes de Salomão. Salomão volta. Depois de 3 anos, ele fugiu, lá no capítulo 14, nós vamos ver a volta de Absalão. Depois de 3 anos em Jesus, a Bíblia diz que Davi começa a sentir saudades de Absalão, pois já estava conformado com a morte do outro, do Aminon. E Joabe, o comandante de Davi, percebe esse sentimento do rei e passa a agir de forma a trazer Absalão de volta. E conseguiu. Davi manda trazê-lo de volta, mas dá ordem para que ele não more no palácio e ainda diz que não queria vê-lo. Ele ficou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei, seu pai. Depois disso, não se conformou mais e exigiu falar com o rei. O rei mandou buscar, ele se ajoelhou diante do rei, encostou o rosto no chão diante do rei, o rei o beijou. Absalão parece que queria aqui uma reconciliação. Estava a exigir uma atitude de pai de Davi. Depois daqueles 2 anos sem ver o rei, ele perguntou uma vez a Joabe, né? Afinal de contas, por que voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá. Ele diz isso para que Joabe pergunte ao rei. Ele diz, eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então, Absalão queria dar a entender aqui que ele estava interessado. A gente lê esse trecho no final do capítulo 14 de 2 Samuel. Porém, parece que ficou ali, né, pela Bíblia, ficou no beijo. E Absalão, príncipe e belo, começou a agir segundo o seu coração vingativo.
A Bíblia diz em 2 Samuel 14, 25, que não havia, porém, em todo Israel, um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Ele era perfeito na aparência, uma beleza incomum, uma aparência física descomunal, compartilhada ali, né? Um pouco com a sua irmã Tamar, que a Bíblia diz que era linda. Absalão, como príncipe, ele tinha riquezas e ele também fazia parte da realeza por parte de mãe, que era filha de rei, do rei de Gesur. Além disso, era inteligente, habilidoso para alcançar resultados políticos, tinha grande potencial e chance de se tornar um governante, um líder. Ele era o terceiro filho de Davi. Mas os acontecimentos lamentáveis revelaram nele um coração dominado por ressentimentos, paixões, desejos completamente alheios à vontade de Deus. Irmãos, a aparência não é tudo. As habilidades também não. O melhor é quase nada. É sempre bom lembrar que Deus não vê a aparência. Ele não valoriza a aparência. Deus vê e valoriza o coração, aquilo que tem dentro de nós. A novidade de vida em nós, através das boas novas do Evangelho, que significa um coração transformado, dado ao arrependimento. E passamos então para o perigo da rebelião. Às vezes a aparência pode até atrapalhar o caráter da pessoa. O perigo da rebelião. Depois disso, dessa reconciliação, iniciou um plano por parte de Absalão. Uma conspiração. Nós vamos ler isso a partir do capítulo 15. Talvez por revolta, por essa atitude fria e distante de Davi, sem diálogo. Irmãos, quando a rebeldia toma conta do coração da pessoa, ela passa a seguir uma cartilha maldita. E os perigos são inerentes, mas a pessoa não vê. Absalão não via. O que a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22 e 23? É um dos textos mais marcantes que eu considero, quando Samuel está ali confrontando Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Porfiar significa contender, competir ou lutar, disputar. Quantas pessoas encegueiradas passam a vida assim, nessa situação, porfiando, competindo por bobagens, muitas vezes por orgulho, soberba, não conseguem ver o valor do outro, dar o valor do outro, a ascensão do outro, a bênção de Deus na vida do outro, mesmo que o outro seja o seu próprio pai, como foi o caso de Davi, mesmo que o outro seja o seu amigo, seja o seu irmão, mesmo que o outro seja alguém que já até lhe ajudou, mas muitas vezes pessoas vivem assim à toa, não valorizam as bênçãos de Deus e nem o lugar onde Deus as coloca, porque não se firmam na palavra de Deus e confundem as coisas, considerando bênção aquilo que se consegue por meio de porfia, por meio de rebelião. Servir a Deus é viver os valores, os princípios de Deus. Não é adequar a Deus à nossa própria vontade. O que vem primeiro é a base sólida da palavra de Deus. Esta é a prioridade. O resto, além de muitas vezes ser vaidade, a Bíblia diz que Deus dá, Deus acrescenta conforme o querer dele, que é sempre o melhor. A premissa sempre é essa: o que é o mais importante? Nós podemos ter certeza que o mais importante para Deus é que todos se salvem. Isso é prioridade. Absalão não queria somente a reconciliação, não. Ele queria o reino. Ele queria usurpar o que não era seu, fazer isso à força. E começa a agir em rebelião. A rebelião desagrada a Deus, e quem segue esse caminho envereda pelo engano e pela mentira. Uma falsa impressão de que está fazendo o que é certo, engano do diabo. Absalão, através da bajulação e falsidade, com sua habilidade política e todos os seus atributos físicos, incluindo a lábia e a falsa impressão de que falava a verdade, ou de que era mais preparado do que o pai dele, mais adequado ali para aquele lugar, ele começou a agir, a desviar a atenção do povo para ele. Com sutilezas, engodos, ele plantava uma imagem negativa do pai dele, e ele fazia isso sutilmente. Na verdade, o que ele queria era tomar o trono. Ele queria o povo para ele, atrair o povo para ele. Ora, se você tem um filho, você é rei, tem um filho que vai para a porta do palácio,
como nós lemos aqui no texto no início, que fica fazendo isso, falando mal do seu próprio pai, sutilmente denegrindo a imagem do pai, em princípio muitos vão acreditar. E trazendo para a nossa realidade, é preciso que estejamos muito atentos, vigiando, orando, tendo sabedoria, discernimento de Deus. Se andamos com pessoas que falam de nós, denegrindo a nossa imagem, falando sutilmente, colocando informações negativas, as outras pessoas vão achar que é verdade, porque andamos juntos. É preciso estar atento a isso, no nosso dia a dia, na nossa vida. Absalão tinha um coração rebelde, não tratado, demonstrava falsos interesses. Ele não amava aquelas pessoas. Aquelas pessoas ali eram apenas inocentes, úteis para ele. A Bíblia diz que depois da reconciliação ele manda preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na frente dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Ou seja, eu estou te ouvindo, o rei não te ouve. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ou seja, o rei não é justo, ele é. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava e beijava. E dessa maneira Absalão fazia com todo Israel. E ele furtava o coração dos homens de Israel. Agindo assim, depois de 4 anos, Absalão pediu a Davi para voltar a Hebrom e Davi disse: vá em paz. E foi o início da execução do plano. Ele foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizer o seguinte: quando ouvirem os toques da corneta, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. Também mandou chamar Aitofel e aumentaram os seguidores de Absalão. E Davi foge de Jerusalém. Quem foi esse Aitofel para cumprir? Que se juntou com Absalão para cumprir o plano de usurpar o trono. Ele era um conselheiro de Davi. Juntaram-se aí 2 ressentidos com Davi, porque Aitofel era avô de Batseba, ainda tinha ressentimento com o rei. E quando 2 ressentidos se unem contra a mesma pessoa e se comunicam, surgem os projetos malignos que geram sofrimento. Os 2 se tornaram cúmplices, então, do mesmo pecado. E a Bíblia diz que Aitofel deu conselhos para Absalão, também era conselheiro do rei Davi, e ficou fazendo aí um jogo duplo. Irmãos, cuidado com essas pessoas que ficam por perto, analisando vulnerabilidades em relacionamentos, analisando problemas que acontecem entre as pessoas para entrar ali e trazê-las para perto, para executar algum intento maligno contra a pessoa. Estejamos atentos, pedindo ao Senhor discernimento. Pessoas que invadem a privacidade com perguntas, querendo informações, aproveitando uma situação de fragilidade. Por fim, a rebelião, ela usa as pessoas, os efeitos da rebelião. A pessoa tomada pelo ressentimento, pela rebelião, usa as pessoas. Perdoemos, irmãos. Perdoe. O ressentimento fará você perder o controle. Focado em seu ressentimento, Absalão não construiu nada na vida. Ficou parado, sempre olhando para trás. Precisamos perdoar. Precisamos esquecer o que para trás ficou. E ele usa as pessoas. A rebelião, na verdade, ela tem esse efeito. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Os impostores, os interesseiros, eles não amam as pessoas, eles usam as pessoas. Essas 200 pessoas aí talvez fossem pessoas importantes, que podiam dar um certo peso àquela conspiração, eram os inocentes úteis. E não é de hoje, então, que essas pessoas aparecem na nossa vida. E aparecem mesmo, pessoas dissimuladas, que chegam derrubando outros, falando mal do outro, com sutileza, às vezes trabalhando de uma forma que a pessoa não percebe que ela está falando mal, mas está derrubando. É preciso alerta. Alerte, se alguém vem com você falando, pense assim: eu conheço aquele outro, eu sei quem é, eu conheço o seu amor pela obra de Deus, o seu caráter, vale a pena para mim, Deus está nisso.
de eu me insurgir contra essa pessoa, me afastar dela, acabar a amizade com ela, acabar meu relacionamento com ela? Quem é que eu conheço? É preciso alertar, pensar nisso. Muitas vezes é só uma dissimulação, uma rebelião disfarçada, alguém que está ali no meio querendo furtar o coração de alguns. Era o caso de Absalão. Quantas pessoas conheciam Davi ali naquele tempo? Sabiam quem verdadeiramente ele era. Seu chamado, seu cuidado com as ovelhas, a forma como ele as protegia, o seu amor por Deus, vitória dele, coragem, bravura, simplicidade, humildade, seu senso de justiça, a forma incrível como Deus o fez vencer Golias e também Saul sem ter tocado nele. Davi praticamente herdou o trono diretamente de Deus, mas mesmo assim aquelas pessoas entraram na onda daquele filho bonitão, fingido, inteligente. Muitas pessoas são vítimas de gente assim, só querem ostentar influência, poder, tendo uma comunicação convincente, mas sendo mentiroso, com ambição, usando bajulação, falsa religiosidade, completa ausência de princípios, caráter e ética. Que o Senhor nos proteja e nos guarde de qualquer uma dessas três posições. A de Davi, daquelas pessoas e a de Absalão. A partir dessa união com Aitofel, como eu falei, aumentaram os seguidores de Absalão e Davi foge de Jerusalém. E começa a acontecer de fato a conspiração. E o plano de Absalão começa a ser executado. Chegou a ser declarado rei por Uzai em Jerusalém, que era um conselheiro particular de Davi. Ele disse, quando Uzai o encontrou, ele disse, viva o rei. Mas foi apenas uma ilusão, um engano. O resultado não podia ter sido outro. A conspiração, esse levante, terminou em tragédia. O jovem lindo e habilidoso príncipe é morto agora por Joabe, general de Davi, dependurado pela cabeça. A Bíblia diz, o que vendo um homem fez saber a Joabe e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe, feriram a Absalão e o mataram. E a Bíblia diz lá mais na frente que Davi chorou amargamente a morte de Absalão. Aitofel, que havia se aliado a ele, se suicida e muitos outros que seguiram Absalão terminaram mortos. Tragédia na casa de Davi novamente. Irmãos, não podemos nos iludir, o salário do pecado é a morte, a rebelião sempre vai trazer tristeza, angústia, vergonha e derrota. Como estava a vida espiritual de Absalão? A de Davi, naqueles momentos ali de desespero, de fuga, imagine, a vitória dele significava a morte do filho dele. Então, naquele desespero, ele precisou fugir. Inclusive, ele diz que ele foge do palácio para evitar mais mortes. Na fuga, ele se recusa a levar a arca da aliança, a mobília ou o amuleto, porque ele conclui ali que mais importante do que conquistar, mais importante do que ter a cidade, as pessoas, como teve Absalão, era ter a presença de Deus na vida. Com a presença de Deus, Davi acabou vitorioso, apesar da tragédia em família. Ele orava, continuava dependendo de Deus. Mas Absalão não. Absalão tinha conquistado muita coisa com suas habilidades, mas ele tombou. Ele ia tombar. Ele ia cair. Porque faltava na vida dele a presença de Deus. A presença de Deus. Lições de Absalão. Honrar os pais é um dever. Filhos. A obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem. Vós, filhos, diz Colossenses 3:20, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência não somente aos pais, mas também a Deus. E por isso que nós percebemos que esse caminho escolhido por Absalão de insurgir-se contra o seu pai, só podia dar no que deu. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Honrar é colocar numa situação de superioridade. De superioridade. Pais, valorizem também seus filhos. Filhos, valorizem seus pais enquanto os têm. Tem filhos que se apegam a um versículo que vem logo depois do texto lido, que diz, pais, não irriteis os vossos filhos. Para dizer, aproveita esse versículo para desonrar, muitas vezes para desobedecer, mas eu digo aqui hoje, pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, honrai e obedecei os vossos pais sempre.
É um mandamento com promessa de prosperidade e de longevidade. O perigo do ressentimento é um veneno para a alma. Quando está instalado no coração de uma pessoa, os prejuízos são enormes e ampliam-se até para quem está por perto. Priva a graça divina de operar em nós e nas pessoas que estão por perto. A Bíblia diz, Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Absalão tinha tudo para dar certo, mas teve uma vida miserável por causa do ressentimento. Chegou em 11 anos, 2 anos depois que matou o irmão, 3 anos foragido para Jesus, depois 2 anos sem ver o rei, depois 4 anos preparando aquilo tudo, muito tempo guardando ressentimento, mágoa, desejo de vingança. A rebelião, o ressentimento acontece também no meio da igreja às vezes. Lembrem-se, nós somos a igreja do Senhor, somos a família de Deus. E acontece às vezes ressentimentos, revoltas, rebeliões por pessoas não satisfeitas com a posição que Deus coloca. Absalão teve ambição pelo trono, é outra lição. Davi era rei porque Deus colocou ele ali. Ele era ungido. Não interessava qualidades, preparo, interessava que Deus entendeu que ele era o homem para aquilo. Ele foi ungido por Deus e é preciso nós estarmos atentos para pessoas que estão sempre procurando defeitos nos outros, defeitos para derrubar, para tomar o lugar. Interessante que não tem briga nem confusão para servir, só tem briga para mandar, não é? Mas Jesus disse, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Queridos, já finalizando, o maior, o mais forte, não é o mandão, o falador, o que tem lábia, o que coage, constrange, se aborrece, reage, ignora, se vinga. Não, não. O maior, o mais forte, é o que releva, é o que obedece e serve. Perdoa, recomeça. As dificuldades na vida são muitas e são muitas para todos. O remédio para a rebelião é a lealdade. Lealdade primeiramente a Deus. Depois, lealdade em tudo que diz respeito a você, no seu trabalho, seu pastor, seu líder de alguma forma, seu pai, seu cônjuge, seu filho, sua família, seu amigo, seu irmão. Lealdade. Lealdade. A lealdade é o contrário da conspiração, da revolta e da rebelião. O caminho escolhido por Absalão, está na nossa aplicação pessoal, não serve de exemplo para ninguém. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. Evite esse caminho. Queridos, já finalizada a lição, é tão maravilhoso nós ouvirmos testemunhos de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo, porque Deus restaurou, Deus transformou. Tiveram dificuldades na vida, como todos nós também temos, na infância, na adolescência, na idade adulta, no nosso dia a dia, mas pessoas que tiveram a capacidade de compreender que Deus é mais, e que Deus encontrou, e que Deus restaurou, e que por isso mesmo tem condição de perdoar, e deixar as coisas para trás, as coisas que para trás ficaram. Escolha perdoar, escolha ser reconstruído. Há reconstrução em Deus, Ele faz isso conosco, é bênção. Tomemos posse da bênção do Senhor. Pais, perdoem seus filhos. Filhos, perdoem seus pais. Irmãos, amigos, perdoem-se. Não é porque fizeram mal a alguém um dia que você vai fazer mal para os outros. Não, você é filho de Deus. Filho do Deus vivo. Deus já te curou, salvou, libertou, reconstruiu, fez tudo novo. Ele sabe quem você é. Ele sabe, Ele é justo. Talvez seja a sua vida como daqueles que tinham tudo para dar errado. Mas Deus fez dar certo. Absalão tinha tudo para dar certo. E as suas próprias atitudes fizeram com que terminasse em tragédia. Por fim, a família é um lindo projeto de Deus. É projeto de Deus. Ela não está acabando. Ela não está falida. E nós somos a prova disso. Nós fomos chamados para colaborar com a manutenção desse projeto de Deus, que é a família. Ela não vai acabar.
Lute pela sua família. Precisamos valorizar, honrar a nossa família, trazer Jesus para perto da nossa família, para dentro da nossa casa. Jesus é a essência de tudo. Jesus é a rocha. Podem vir as tempestades, mas quando estamos firmados na rocha, ela não cai. A nossa família, não deixa o diabo lhe enganar. A nossa família em Deus, a sua família, ela é estável. Ela é abençoada. Tudo dá certo. Pai e mãe é uma sublime missão. Valorize. Valorize. Se você acha hoje que precisa perdoar alguém da sua família, se você está ressentido com alguém da sua família hoje, se há situações hoje aqui envolvendo pais e filhos, irmãos, familiares, que tal resolver hoje? Resolva hoje. Proponha no seu coração. Eu não vou viver a vida de ninguém, eu vou viver a minha vida abençoada, que Deus traçou, projetou, planejou para mim, com a minha família, que é o que de melhor eu tenho. Diga isso para você mesmo, aproveite. E se você errou aí no meio do caminho com Deus, se falhou com Ele, pecou, caiu, precisa pedir perdão, quer se reconciliar, faça agora, faça hoje. E se você não tem Jesus ainda, faça hoje. O amor de Jesus é incomparável, é grande, é imensurável, é profundo e é acessível. E Ele nos ama e Ele quer nos perdoar. Ele nos quer bem. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, abençoe nossas famílias durante este dia, durante esta semana.